O 7-1 aconteceu há 10 anos atrás. Foi uma derrota que marcou o futebol brasileiro e nunca será esquecida. A derrota para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo, que estava sendo sediada aqui no Brasil, mudou para sempre também a reputação de muitos jogadores daquela seleção. Muitos deles tiveram suas reputações totalmente destruídas. Nesse vídeo, você conhecerá 7 jogadores que tiveram suas imagens prejudicadas por conta daquele vexame. Eu vou mostrar isso pra você agora, após a vinheta da seleção brasileira. Número 1, Júlio César. Não tem nem o que dizer. É até meio óbvio que o goleiro ficaria muito manchado por conta de uma derrota daquela. E se você pega os 7 gols que a Alemanha fez, nem tem como você dizer que algum gol foi falha do Júlio César ou que ele comprometeu. Não, porque o time estava tão exposto que não tinha nem o que o Júlio César fazer. Mas claro que um goleiro levar 7 gols numa única partida é algo muito marcante. E o Júlio César então acabou ficando sim com a sua imagem queimada por conta daquela derrota. Até porque já existia uma certa perseguição quanto ao Júlio César, porque na época que ele foi convocado para a Copa do Mundo, ele estava jogando num time do Canadá chamado Toronto. Então, pós-Copa do Mundo, o nome do Júlio César ficou muito marcado como o goleiro do 7-1. Ele ainda passou 3 anos em Portugal, jogando pelo Benfica e se aposentou em 2018 com a camisa do Flamengo. Mas mesmo ele tendo várias glórias na carreira, tendo sido um grande goleiro na época da Inter de Milão, esse estigma de o goleiro do 7-1 acabou pegando muito pra ele. Número 2, Davi Luiz. O Davi Luiz acabou sendo um dos grandes símbolos da derrota do 7-1. Até então, ele vinha fazendo uma Copa do Mundo praticamente perfeita. Fez aquele golaço contra a Colômbia de falta, era um cara que estava com o prestígio em dia. Ele acabou sendo uma das caras do 7-1 pela maneira como ele reagiu após o jogo. Começando a chorar, dando entrevista dizendo que só queria dar alegria para o seu povo. Mas a grande verdade é que quem acompanhou aquele jogo do 7-1 sabe que o Davi Luiz por muitas vezes estava abandonando posição, queria pegar a bola lá na zaga e sair driblando. Então, isso acabou manchando a imagem dele porque muita gente começou a enxergar o Davi Luiz como um zagueiro peladeiro, que não respeitava a sua posição. Agora, se você pega o que ele vinha fazendo por clubes, ele continuou sim tendo uma carreira consistente. Ele saiu do Chelsea e foi jogar no PSG. Passou 2 anos na França, ganhou 8 títulos, depois voltou para o Chelsea, ainda ganhou uma Liga Europa e uma Premier League, e aí começou a ter uma queda natural na Europa quando foi jogar no Arsenal. Hoje é zagueiro do Flamengo, então ainda tá num time muito importante. Agora, sempre que o assunto é seleção brasileira e 7-1, todo mundo lembra do Davi Luiz chorando. Número 3, Dante. Dante é aquele mesmo, o zagueiro que conhecia os alemães. O Dante também ficou com a imagem muito marcada porque o Dante foi o substituto do Thiago Silva naquele jogo contra a Alemanha. O Thiago Silva estava suspenso e contra a Alemanha Dante seria o seu substituto. E muita gente antes do jogo dizia que não tinha problema nenhum o Dante entrar no lugar do Thiago Silva, porque o Dante na época era jogador do Bayern de Munique, então ele conhecia muita gente do outro lado. Conhecia Thomas Müller, conhecia Toni Kroos, enfim, vocês sabem o que aconteceu. A atuação da defesa do Brasil foi péssima, o Dante foi muito mal, então até hoje ele é conhecido como o cara que conhecia os alemães. No fim das contas, pós-Copa do Mundo, ele nunca voltou ao futebol brasileiro. Ele foi embora do Bayern de Munique em 2015 porque ele simplesmente não suportava mais as zoeiras do dia a dia que os jogadores do Bayern faziam com ele, especialmente o Thomas Müller. Então, ele saiu do Bayern e foi jogar no Wolfsburg. Ficou apenas uma temporada no Wolfsburg e foi pro futebol francês, jogar pelo Nice, onde tá até os dias de hoje e tem muita moral por lá, é capitão. Mas assim, no futebol brasileiro, o Dante é marcado apenas pelo 7-1. Ainda mais que ele nunca criou história por aqui, então essa é a referência dele. Número 4, Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo estava numa situação naquele 7-1 muito parecida com a do Dante. Ele não era mais jogador do Bayern de Munique porque tinha ido embora do time do Bayern em 2013, mas ele ainda jogava na Alemanha, jogava pelo Wolfsburg. Ele foi o volante do 7-1. Ficou marcado por isso porque ele não tinha história anterior no futebol brasileiro. Então, o Dante era o zagueiro do 7-1 e o Luiz Gustavo o volante do 7-1. Ele agora tá jogando no São Paulo, então tá tendo uma oportunidade de mostrar uma imagem diferente.
Mas como ele passou muito tempo fora do Brasil, o 7-1 ainda é algo que marca muito o Luiz Gustavo. Ele, depois do Wolfsburg da Alemanha, ainda jogou no Olympique de Marselha da França, jogou no Fenerbahçe na Turquia, Al Nassr na Arábia Saudita e, como eu disse, agora vai tentar mudar um pouquinho essa imagem dele, defendendo o São Paulo, inclusive tendo um bom início pelo tricolor. Número 5, Fernandinho. O volante Fernandinho é um cara que tem um nome muito manchado na seleção brasileira de uma maneira geral. E nem falo apenas pela Copa do Mundo de 2014, porque em 2018, quando o Brasil é eliminado pela Bélgica, o Fernandinho é tido como um dos vilões daquela eliminação. Principalmente, muita gente condena ele pelo fato de ele não ter feito uma falta no Lukaku na origem do segundo gol da Bélgica marcado pelo De Bruyne. Mas antes de chegarmos à Copa de 2018 na Rússia, lá em 2014 o Fernandinho já ficou muito marcado pelo 7-1. Em termos de clube, não tem nem o que você falar dele. Ele foi um cara extremamente vitorioso e muito admirado no Manchester City, mas na seleção não era o mesmo jogador. No 7-1 mesmo, ele estava em campo e simplesmente entrou em choque quando o Brasil levou o terceiro gol marcado pelo Kroos. Então, toda saída de bola, o Fernandinho simplesmente parecia que não sabia jogar bola. Perdia a bola, os alemães vinham e marcavam mais uma vez. Então ele ficou marcado pela péssima atuação no 7-1, entregando gols, e na Copa da Rússia de 2018 por não ter feito a falta no Lukaku. Número 6, Bernard. O Bernard acabou ficando marcado negativamente pelo 7-1, mas nem tanto porque ele jogou mal, e sim porque o Bernard entrou numa fria. O Bernard não era titular daquela seleção. Todo mundo sabe que o trio de ataque era formado por Neymar, Hulk e Fred. O Neymar acabou se lesionando contra a Colômbia, tomou aquela joelhada do Zuniga. E para o seu lugar, ao invés de colocar mais um jogador no meio campo, de repente um Paulinho, um Ramires, o Felipão apostou na entrada do Bernard na vaga do Neymar. O Bernard, que era até conhecido como Alegria nas Pernas, um jogador de velocidade, vinha bem até então em 2013 no Atlético Mineiro, mas a verdade é que depois do 7-1 ele ficou marcado pelo 7-1 mesmo, como Alegria nas Pernas, que não soube substituir o Neymar, o que também é uma grande injustiça, porque o Bernard nunca teve de fato essa capacidade. Entrou numa fria e nunca mais voltou a jogar no Brasil. Ele vai voltar a jogar no Brasil agora em julho desse ano, porque ele tem um pré-contrato já assinado para voltar ao Atlético Mineiro. Ele, desde que foi para a Europa, não voltou mais. Jogou no Shakhtar Donetsk da Ucrânia por muito tempo, Everton da Inglaterra, teve uma passagem pelo Sharjah lá nos Emirados Árabes e agora está de volta à Europa. Está defendendo o Panathinaikos da Grécia. Número 7, Fred. O Fred foi com toda certeza um dos jogadores que mais sofreu por conta do 7-1. Porque enquanto a maioria dos jogadores simplesmente saiu da Copa do Mundo aqui no Brasil e voltou para a Europa porque jogavam lá, o Fred jogava ainda aqui no Brasil, jogava no Fluminense. Então ele que ficou por muito tempo ouvindo muita besteira, muitas provocações, muitas críticas, não à toa acabou até ganhando o apelido de Cone. Porque naquela Copa do Mundo, mesmo antes do 7-1, ele não vinha fazendo uma boa Copa. Havia marcado apenas um gol na vitória sobre Camarões. Então depois da Copa, ele mesmo já disse que ficou com o psicológico muito abalado. E especialmente no jogo contra a Alemanha, o que acabou queimando muito o Fred foram as estatísticas. Ele já estava sendo chamado de Cone por muitos torcedores. Mas quando a FIFA divulgou algumas estatísticas, as críticas em cima do Fred ficaram ainda piores. Porque no jogo contra a Alemanha, o Fred deu 14 toques na bola. E o goleiro da Alemanha, Manuel Neuer, deu 41. O que é um dado curioso. Um atacante pega menos na bola do que o goleiro adversário. E para piorar a situação do Fred, ainda compararam a velocidade dele com a velocidade do Neuer. Porque no jogo contra o Brasil, o Neuer chegou a dar um pique, mesmo sendo goleiro, de 26,3 km por hora. Já o Fred deu um pique de 25,2 km por hora. Então também zoaram muito ele por conta disso. E olha que mesmo depois do 7-1, o Fred ainda foi artilheiro várias vezes aqui no futebol brasileiro, marcou muitos gols no Fluminense, muitos gols no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, mas o apelido de Cone perdura até os dias de hoje. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários como que você reagiu na época do 7-1 a cada um dos jogadores que eu trouxe nesse vídeo. E na sua opinião, qual deles teve, de certa forma, a reputação mais prejudicada? Comenta aí, que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo desse domingo. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais.
Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo domingo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!